Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Sistema de numeração, parte 6. Leitura e escrita de um número natural. Então, para lermos um número, devemos proceder do seguinte modo. Primeiro, né? Dividir o número em classes. Segundo, ler cada classe seguida do seu nome, da esquerda para a direita. Então, por exemplo, né? Temos aqui, ó, 6 milhões, né? 34.270, tá? Então, nós temos aqui a classe, né? Das unidades simples, né? Unidade, dezena, centena, tá? Aqui a classe, né, dos milhares, né? A unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aqui a classe dos milhões, tá? Então, o que que nós temos aqui, né? 200 mais 70, tá? Aqui 30 mais 4, né? Na verdade, 34.000, né? 30 mais 4.000, né? E aqui os 6 milhões, né? Então, lê-se 6 milhões 34.270, ok? 34.270, tá? 200 mais 70, né? 30 mais 4.000, né? 34.000 e 6 milhões, tá bom? Observação. Quando todas as ordens de uma classe são representadas por zero, não lemos essa classe, tá? Então, por exemplo, né, 8.321.000, tá? Aqui, a classe dos milhares aqui tá toda composta por zero aqui, né? Então, nós não lemos essa aqui, não lemos essa classe, tá? Então, 300 mais 20 mais 1, 321, 8 milhões, tá? Então, lemos 8 milhões 321, tá? 8 milhões 321, tá? Essa é a leitura que nós fazemos. De modo inverso, conhecida a leitura de um número, podemos escrevê-lo usando algarismos, né? Então, observe os exemplos, né? Utilizando algarismos, escreva outro numeral de 73.682, né? Então, por incrível que pareça, né? Isso parece uma... Isso, assim, no nosso dia a dia, dificilmente a gente... Hoje em dia não se preenche mais cheque, né, cara? Hoje em dia, dificilmente alguém escreve por extenso, né, um número, né? Mas isso ainda é cobrado nos concursos. Por incrível que pareça, né? Ele te dá um numeral por extenso e pede para você identificar qual é o numeral. Ou o contrário, ele te dá um numeral e pede para você, né, identificar por extenso. Né? Tá bom? Então, 73.682. Então, aqui a classe dos milhares, as unidades simples, tá? 73.682, tá? A dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade, tá? 73.682. Utilizando algarismos, escreva outro numeral de 2 bilhões 13 milhões 506. Então, 2 bilhões, aqui, né? 13 milhões, tá? Aqui os milhares nós não temos, tá? Então, 506, tá? 2 bilhões, 13, meu Deus, 2 bilhões, 13 milhões, 506. 2 bilhões, 13 milhões, 506. Ok? Aqui a parte dos milhares, aqui nós completamos com zero, né? Nós não temos, né, mil, né? 2 bilhões, 13 milhões, 506. Ok? Valor absoluto e valor relativo, né? Isso também é importante, tá? Algumas questões envolvem módulo. Quando a gente fala em módulo, nós falamos em valor absoluto, tá? Então, olha só. Os algarismos utilizados para escrever um numeral têm dois valores, tá? O valor absoluto,
tá? VA, e o valor que o algarismo possui isoladamente, sem levar em conta a posição por ele ocupada no numeral, tá? Desculpa, é o valor, né? O valor absoluto é o valor que o algarismo possui isoladamente, sem levar em conta a posição por ele ocupada no numeral. Então, por exemplo, no numeral 4.576, temos o valor absoluto do 6 é o 6, é o próprio 6. O valor absoluto do 7 é o próprio 7. O valor absoluto do 5 é o próprio 5. O valor absoluto do 4 é o próprio 4. Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, tá? Do próprio número, independente da posição que ele está ocupando dentro do numeral. Tá? Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, ou do próprio número, tá? Independente da posição que ele ocupa aqui no numeral. Esse é o valor absoluto, ok? É um módulo. Tá? Valor relativo, né? VR, né? Ou valor de posição. É o valor que o algarismo possui, levando em conta a posição por ele ocupada no numeral. Tá? Então, por exemplo, né? Ainda no numeral 4.576, nós temos, né? O valor relativo do 6 é o próprio 6, 6 unidades. Ok. Agora, o valor relativo do 7 é o 70, 7 dezenas. O valor relativo do 5 é o 500, 5 centenas. E o valor relativo do 4 é o 4.000, 4 unidades de milhar, tá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, isso são os valores relativos, quer dizer, são os valores que, levando em conta aqui, a posição do algarismo dentro do número, tá? O valor absoluto ele não leva em conta a posição do algarismo dentro do número. O valor absoluto é o valor que o próprio número tem, ou o próprio algarismo tem. O valor relativo, né, é o valor que leva em conta, né, a posição do algarismo dentro do número. Tá? Então, dependendo da posição que ele se encontra dentro do número, ele vai assumir um valor diferente. Tá certo? Observações. Os algarismos significativos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Também denominados dígitos, porque podem ser contados usando a ponta dos dedos. Observe que aqui a gente não temos o zero aqui, tá? São os algarismos significativos, tá? Numeral simples é aquele constituído por um só algarismo, tá? Por exemplo, 6 é um numeral simples. Numeral composto é aquele constituído por dois ou mais algarismos. Por exemplo, o numeral 634 é composto, pois é formado por 6 centenas, 3 dezenas e 4 unidades, ou 600 mais 30 mais 4, 634. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Esse conteúdo, ele parece bobagem, não é, tá? Valor relativo e valor absoluto são importantes, tá? Isso é questão de concurso, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente. E assim, se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou, tá? O que falta aqui pra gente melhorar os nossos vídeos aqui, tá bom? Bom, é isso. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.